Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta. Tem um vídeo aqui interessantíssimo da doutora Rafaela Filter, ela sempre sniper, se liga. Você tem que ler mais a Bíblia. Casamento é divino e sugerir barriga de aluguel é do diabo. Ah, mas tem tanta cristã aí fazendo falsa acusação pela penha e alienação parental dos filhos que eu tô achando que a Bíblia que elas estão lendo é da Shopee ou arrancaram algumas páginas. Querida, a única Bíblia da justiça, na hora que vocês resolvem separar o que Deus uniu, é o Código Civil e as decisões do STF, que formam uma legislação à parte nesse Brasil, né? Porque a Constituição Federal é um livro obsoleto no mais das vezes também. Mas você quer falar da Bíblia? Então vamos lá ilustrar um pouquinho o que eu falo por aqui com a minha fé raciocinada. Jesus, convenhamos, ele veio porque o mundo não andava bom a partir das histórias contadas no Velho Testamento, né? Começa por aí. Do contrário, ele não teria vindo. Confere? Confere, né? O primeiro casal que Deus colocou juntos no paraíso para toda a eternidade já deu aquele quiprocó lá quando a Eva foi tentada e deu o fruto proibido para o Adão. Estudos apontam que não tinha jeito e até hoje é assim, porque o sujeito homem vai tomar ou beber qualquer coisa dada por uma mulher pelada. É aquela emoção que eu combato aqui, né? Ou seja, a mulher é tentada desde sempre e o homem sempre emocionado e lascado. Então, temos Jesus, o filho do homem. Que homem? O homem mais poderoso de todos e que nunca nem apareceu para ter esse filho e num sopro ele o concebeu. Sugestivo, não? Quem concebeu o filho do homem foi Maria, na barriga solidária. E o filho teve um pai socioafetivo, né? Olha como tudo se encaixa. Concepção sem casamento, sem sexo, né? Eu gosto desse insight. Adão e Eva tiveram filhos e criaram eles juntos, do mesmo jeito, com a família perfeita que você prega aí. Mas olha que curioso, mesmo tendo a mesma criação, o Caim fez pacto com o diabo e tirou a vida do irmão. Então, criar os filhos juntos é bom, mas se a criatura tiver a índole ruim da sua ancestralidade, uma Suzane von Richthofen se apresenta entre nós. Alguns filhos de Adão e Eva eram obedientes aos ensinamentos de Deus, outros não. Mas todos foram ensinados igual. E à medida que as gerações passavam, o pecado se fazia mais presente e Deus enviava anjos e profetas e muitos continuavam sobre a terra, se aprofundando no pecado. Noé então pregou sobre arrependimento, mas não deram ouvidos a ele e ele sentiu pesar por Deus ter criado o homem. E aí não havia outra maneira senão Deus acabar com tudo, porque ele não enviaria mais seus espíritos puros para pais e mães pecadores. Oh! Bom, você deve conhecer como se sucede essa história, né? Abraão foi um dos homens mais fiéis a Deus e teve um filho com uma concubina, uma escrava do casal, que depois foi humilhada pela esposa de Abraão e teve de fugir. Abraão também era um fugitivo da sua terra natal porque seus pais o ofereceram para um Deus falso. Veja só as agruras daquele povo de Deus. O neto de Abraão, Jacó, teve 12 filhos. O mais novo era José, que gerava muito ciúme nos irmãos que queriam matá-lo, mas acabaram só mesmo vendendo ele como escravo. Mas por sua sabedoria, ele acabou se tornando muito poderoso no Egito e mais tarde ele perdoou os irmãos. Tem muita história, mas o fato é que as mãezinhas de hoje não se assemelham muito a Maria, né? Ela que teve o filho em uma manjedoura, entre outros animais, depois de fugir quilômetros montada num burrico. Hoje elas também montam no burro, né? Que são esses emocionados aí que eu tento alertar. Mas simplicidade, cadê? Tem que ter revelação bombástica, aquela que um avião passa soltando fumaça azul ou rosa. Tem que ter a sessão de fotos newborn. Tem que ter os mesversário, todos os supérfluos possíveis para tirar foto pro Insta, né? Ah, e tem que ter a baixaria na internet também, aquela falação dos pais escolhidos por elas, mas que depois não servem para nada porque pagam pouco. Enfim. Ah, e o filho do homem não teve filho nem esposa. Isso também nos diz alguma coisa, né? Ah, ele tinha um propósito maior. Pois é, então talvez o grande propósito não seja casar e ter filhos. Então, sim, senhora, eu oriento produção independente, sim, sem culpa, porque mulher de valor e virtuosa, quem a achará? Essa também é uma passagem bíblica, né? Melhor um pai criando sozinho do que um filho alienado pela mãe sensata.
Amém, irmã. Me conceda a paz e me poupe das suas importunações na próxima. Vá se confessar pela raiva que você sente de mim. É mais adequado, ao invés de ser uma cristã chata, né? Senhores, sendo bem honesto, direto ao assunto, eu não tenho nada contra a paternidade socioafetiva diretamente. O que eu tenho problema é o uso dela de forma indiscriminada e sem um propósito bom, sem um propósito sadio. Por que eu digo isso? Eu sou cristão, certo? Cristão tem isso aqui como regra de fé, ok? E nela diz que a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, teoricamente, a adoção não é um problema. Pelo contrário, mesmo porque através da fé em Jesus Cristo, eu fui adotado na família. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Então, a adoção para quem é crente não é um problema. Pelo contrário, tá tudo certinho no que a Bíblia diz. Só que nos dias atuais, a paternidade ficou restrita a pagar um boleto. Verdade que agora vou ser obrigado a pagar pensão pro meu enteado? Sim, e isso tá muito polêmico. Não é novidade para ninguém que existe um novo projeto de uma reforma do Código Civil brasileiro em andamento. E uma das prováveis mudanças do Código Civil vai ser justamente no que tange ao pagamento da pensão alimentícia, que a obrigação dela ser paga vai se caracterizar somente na existência de afeto entre o adulto e a criança. Hoje em dia, quem tem a obrigação de fazer o pagamento da pensão alimentícia são os pais biológicos e também os pais socioafetivos, que têm a filiação socioafetiva reconhecida. Ela tem o nomezinho do pai ou da mãe lá na certidão de nascimento. Agora, com essa provável mudança, não vai ser mais obrigatório ter a filiação socioafetiva reconhecida. Somente a existência de afeto entre o padrasto ou a madrasta com a criança já vai caracterizar a obrigação do pagamento da pensão alimentícia. Me conta aqui nos comentários o que você acha dessa provável mudança. Aí fica difícil. Concorda comigo? Fica complicado. Chego a dizer mais ainda. Muitas vezes me parece que a intenção é literalmente reduzir ou até, assim, esmerilhar a função de paternidade. Digo até mais, a importância do sangue em si. Por que eu digo isso? Eu vou meditar com você numa passagem importantíssima sobre o levirato. E eu vou dando exemplos e a gente vai conversando para você entender onde eu quero chegar. Vem comigo. Jovem, presta atenção aqui, por favor. Em nome de Jesus. Lei de Deus é Pentateuco, né? Se é Pentateuco é lei de Deus, né? Legal. Então, para deixar bem claro aqui, não tem homem aqui no meio, não. Partido 5 aqui, ó. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filhos. É uma situação específica que o levirato deixa bem claro aqui, tá bom? Então, a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora, não. Escuta, isso aqui também é bom, mano. Quando alguém fala do patriarcado, é porque não leu isso aqui. O homem vai ter que assumir uma mulher, muitas vezes que ele não quer, porque é obrigação, porque é lei de Deus. Ninguém fala isso, né? Ninguém fala isso, não. Ó. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. Escuta. Para a gente matar a pau aqui, ó. E o primogênito que ela der será sucessor do nome de quem? Do cunhado que assumiu ela? Não, não, não. Do irmão que faleceu, do falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Se você continuar lendo aí, o cara que não assume essa obrigação, ele leva o título de a casa do descalço. Vergonha para a família. Ele tem obrigação pela lei de Deus. E aí, meu jovem? Tem certeza que realmente a paternidade é só isso? É só pagar boleto? Né? Não tem que ter sangue, não? Hã? Gente, para pensar. Alguém gritou, filho de Davi, quando Jesus estava passando. Não tem a ver com a descendência? De geração em geração? Na Bíblia diz que Deus esquadrinha a terceira e a quarta geração. Hã? E você tem tratado o sangue assim, ó. Você acha que Deus não tá vendo, não, né?
Tá bom, crente. Até pra quem não é crente, você acha que Deus não tá vendo, né? Vai lá. Vai dar bom não, viu? Eu tô deixando bem claro pra você que não vai dar bom não. Então, vamos tentar abordar de uma forma diferente. Como é que hoje em dia, nesse tempo moderno, como é que você sabe que o filho é seu? De forma cabal. Provavelmente você pensou DNA, né? Mas e o DNA, ele não é uma coisa recente? Como é que os caras faziam antes? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo para você, para todo mundo, de como é que Deus mandou escolher uma mulher para o sumo sacerdote. O alto nível de sacralidade. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vem comigo. Vamos pegar aqui a partir do 10, tá? Levítico 21 a partir do 10, pra gente pegar o contexto inteiro pra você depois você dizer, versículo isolado, que lá, papapá, né? Ó, e o sumo sacerdote entre seus irmãos, cuja cabeça foi derramado o azeite da unção e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá sua cabeça nem rasgará suas vestes. Vai ouvir? Calma, vamos ler aqui. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe. Você percebe que Deus está mandando como é que tinha que ser a coisa, né? Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Tá vendo aí? No 13, ó. E ele tomará por esposa uma mulher do quê? O que está escrito aqui, meu jovem? Fala para mim. 14. Viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, essas não tomará. Mas virgem do seu povo tomará por mulher. Claro, né? Casa dividida não subsiste, né? Por isso tem que ser do seu povo, a mesma índole, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Legal. 15. E não profanará a sua o quê? Descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Aí vão reclamar do masculinista quando ele diz que ele quer uma mulher mais exclusiva para ele. Vão reclamar. Aí tem o próprio Deus ordenando o alto nível de santidade do templo. Não cabe a nós também posicionamento como homens, de nós nos santificarmos em nome de Jesus? Para também a gente poder olhar no espelho com orgulho? Para a gente manter uma posição de exigência correta, baseado no que a Bíblia diz? Fala para mim. Então você entendeu aí. A conversa é bem mais embaixo quando se fala de paternidade. Principalmente no que a Bíblia diz. Verdade é essa. Então vamos lá. Pelo dicionário, o sentido primário de paternidade é laço sanguíneo. O segundo é adoção. Aí que já entra na parte que a doutora falou, e eu achei muito primoroso o conteúdo dela. Um abraço para ela, porque ela é uma profissional excelente, assim como também a doutora Venceslau, fazem um trabalho, é irretocável o trabalho dessas mulheres. Mas vamos lá, na nossa legislação, não identifica os pais como progenitores ou não? Eu tô maluco? Isso também já não reforçaria essa questão de laço sanguíneo? Tanto na questão semântica e também na legislação? Ou eu tô louco? Mas, entretanto, embora todavia não obstante, nossa legislação ela abre uns precedentes complicados. Por quê? Existe uma ampliação no conceito de família, afinal, par também é casal, né? Nós arrebentamos o português, e afinal de contas, casal é só coisa heterossexual. Juntou homem com mulher é par. Mas na nossa legislação de família, se par também é família, né? Enfim, é tudo, né, um balaio de gato. Aí também na nossa legislação coloca os progenitores iguais em direitos e deveres, que é coube, que é mentira, a gente sabe disso, mas enfim. A Bíblia está aqui, a lei dos homens está aqui. São opostos. Vai dar bom? Não vai dar bom. Mas eu pergunto para você que é crente, qual é a posição que você está tomando, meu jovem? Hã? Qual? Nessa parte aqui, eu quero abordar sobre a importância do sangue. Que não é qualquer sangue, é o sangue de Jesus. E aqui nós vamos falar dessa parte de adoção. Mas um pouco mais voltada à questão de adoção para ser chamado filho de Deus. Porque da descendência eu já falei um pouco antes, ok? Então vamos lá. Tentar fazer uma linha do tempo rápida para a gente mostrar que aqui é tudo sobre Cristo, ok? Já deixei anotado aqui para que a gente não perca tempo.
Em Gênesis, logo depois da queda do homem, já ocorre o anúncio de Jesus. Ali em Gênesis 3, tá? Gênesis capítulo 3, do 14 ao 15. Moisés, ele simboliza Cristo lá no Egito como libertador de Israel. Tá? Referência cruzada, tá? Deuteronômio 18, 17 e 18. João 5, 46 e 47. No Velho Testamento, a gente tem o profeta maior, o Isaías, né, que é considerado por nós um dos profetas maiores, melhor dizendo, um dos profetas maiores, como profeta messiânico, ou seja, falar do Messias. No início do Novo Testamento, a gente tem os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, que eles falam sobre a caminhada de Cristo, o nascimento, o legado, enfim, tudo. Em Apocalipse, a gente tem falando sobre a segunda volta de Cristo, para buscar a igreja, buscar a noiva, certo? Então, resumidamente, a gente percebe que a Bíblia, praticamente em sua completude, fala sobre Cristo, ok? A importância do sangue de Jesus. Aí, pegando o exemplo da doutora e falando dessa questão de adoção, paternidade socioafetiva, dessa importância do sangue de Jesus, que na Bíblia diz que através do sangue de Jesus nós somos co-herdeiros com ele. Ele seria nosso irmão mais velho, com todo respeito, ok? O nascimento de Jesus, se você parar para pensar, ele foi específico porque ele teve uma profecia, tá? Isaías 7, 14 e também tem Isaías 9, do 6 ao 7. Só para você ler e ver e entender todo o contexto, tá bom? Tinha que ser uma virgem, especificamente nessa profecia, né? Não ter conhecido homem nenhum. Afinal de contas, o pecado, ele entra pelo homem. A verdade é essa. Por um homem entrou o pecado no mundo e por outro saiu. É o que a Bíblia diz. O versículo eu vou deixar aqui para você. Se você quiser saber a história inteira desse casal, né, da Maria e do José, que com certeza não tem muito a ver, desculpa, doutora, não tem muito a ver com esse negócio de barriga solidária, porque esse tipo de casal é quase improvável de acontecer de novo, verdade esteja dita. Não é impossível, mas é bem improvável. Mateus 1, do 19 ao 23. Então para pensar, aparece um anjo para a moça lá e fala: bendita és tu entre as mulheres. Tem outra situação que aconteceu isso na Bíblia? Não. Literalmente, ela não é qualquer mulher. Literalmente não. Essa é a verdade. Então parem para pensar. Parem para pensar de verdade. Seja honesto, em nome de Jesus aqui. A barriga solidária, ela precisa ser virgem? Não. Especificamente não precisa. Então já não é um cenário tão parecido com o que a doutora montou. O exemplo na parte dela, do contexto dela, está completamente correto. Só que eu quero ser totalmente preciso com o que a Bíblia diz, ok? Aí aparece esse homem que ele não queria assumir, que eu também não assumiria no lugar dele. A mulher chega pra você e fala que tá grávida do Espírito Santo. Não dá, né? Difícil de acreditar. Ninguém viu na história uma coisa dessa. Aí vem um anjo e fala, ó, não tem problema. E detalhe, se você leu na passagem aí que eu mostrei pra você, de Mateus, você viu bem que ele era justo e ele queria deixá-la secretamente para que ela não levasse a má fama. Ele já demonstrou amor para essa mulher sem nem ter tocado nela. É outro nível de ser humano, querido. Eles eram ali específicos, né? Deus fez eles e jogou a forma fora. Esqueça. A verdade é essa, jovem. Então, assim, para acertar esse tipo de situação e falar de barriga solidária, não é o mesmo nível. Não é. Doutora, me perdoe, eu não quero refutá-la, não é o caso, mas a preciosidade desse casal para receber Jesus, essa é a verdade. Não é qualquer um que consegue uma coisa dessa. Então a concepção a gente já sabe que ela não é totalmente humana, afinal de contas foi semeado pelo Espírito Santo, é o que a Bíblia diz, ok? É o que a Bíblia diz. Também uma coisa importante, o próprio Jesus falou assim, ó, nascido de mulher, o maior foi quem? João Batista, tá? Então a mulher, ela é a porta de entrada para esse mundo. É dentro do útero feminino que é convertido, eu acho tão bonito falar isso, espírito em matéria. É isso. Esse poder maravilhosíssimo quem tem? São as mulheres. Elas que receberam essa graça, mesmo assim elas não querem usar. Deus tá vendo, tá bom? Deus tá vendo você, viu, jovenzinha? Viu? Deus tá vendo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos,
os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, presta atenção, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Gálatas aqui agora. Ó. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os pecados que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos, aqui ó o segredo, a adoção de filhos. Pegou a visão, meu jovem? Então, para que Jesus tivesse esse nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, e pudesse ter essa expiação completa, superabundar a graça de Deus e a adoção de filhos, teve que ter todo esse nascimento específico do jeito que aconteceu. Por que os irmãos da igreja lá se chamam, né, de irmãos mesmo? Os crentes se chamam de irmãos? Por causa disso. Porque nós nos consideramos todos filhos de Deus, porque nós aceitamos a Cristo. Então se você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, parabéns. Você pode se chamar de filho de Deus. Para que a gente possa encerrar. A avaliação da doutora, eu creio que a análise dela está correta, não tem problema nenhum. O que eu vim trazer aqui, vamos dizer assim, é expandir melhor o pensamento, trazer reflexões e principalmente te dar base para que você possa ter conhecimento. O meu povo perece por falta de quê? Por falta de conhecimento. Infelizmente, estão tentando usurpar, negligenciar, vilipendiar ou qualquer tipo de adjetivo que você quiser dar com a paternidade. Então, a descendência é importantíssima. Pela Bíblia, você percebe que tem laço sanguíneo, sim, e a adoção seria algo fora. Seria uma exceção, ok? Essa adoção, não estou falando da adoção em Cristo Jesus, ok? Estou falando dessa adoção de filhos, é um acidente. Então, tá todo mundo seguindo a lei de Deus aqui, tá tudo certinho. Aconteceu um acidente. Aí entra a adoção, ok? Mesmo porque... Se parar para pensar, o pecado também não foi um acidente no meio do percurso. Deus deixou tudo certinho. O homem fez alguma coisa errada, acontece um acidente, Deus teve que enviar Jesus. A verdade é essa. Então, por favor, não negligencie o seu papel de pai, se você é pai ou pretende ser pai. Se adeque à lei de Deus. Siga o que Deus ordenou e vai dar tudo certo. A partir do momento que eu e você, que eu gosto de fazer essa análise, que você é peixe e você foge da lei de Deus, que é a sua água, esqueça, você vai morrer. Essa é a verdade. Eu fico por aqui, senhores, mas tem um próximo vídeo que eu vou falar sobre paternidade também, só que são papéis, assim, são atitudes específicas que estão incumbidas no pai. Ok? Não é papel da mãe, é do pai, tá com ele. Então, se você quer adquirir conhecimento, querido, fica comigo no próximo vídeo, beleza? Eu fico por aqui.